O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresentam uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa convidada é Marianela Santos, escritora, coach e criadora do método RENA. Recupera do estresse, não antecipes. Um processo único, desenvolvido ao longo de 3 décadas de experiência no acompanhamento de mulheres em momentos de sobrecarga emocional. Nascida em Caracas, neta e filha de imigrantes, Marianela carrega em si a experiência de quem conhece profundamente o desafio de reconstruir a vida longe de casa. Há mais de 30 anos em Lisboa, com passagens por Barcelona e São Paulo, ela dedica seu trabalho à gestão do estresse diário e à integração emocional de mulheres, especialmente mulheres imigrantes que enfrentam ansiedade, cansaço mental e aquela sensação de ter de aguentar tudo sozinhas. Autora de vários livros, incluindo O Diário de uma Estressada em Recuperação e O Diário de uma Estressada Recuperada, Marianela já levou suas obras a feiras literárias internacionais como Lisboa, Genebra e Frankfurt, a maior feira editorial do mundo. Seu trabalho combina escrita terapêutica, journaling guiado e técnicas de integração emocional para ajudar mulheres a clarear a mente, aliviar a tensão interna e recuperar a calma no meio do caos. Como ela mesma diz, se o estresse me arrasta como o mar, eu aprendo a nadar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Uma Só Voz. Muito obrigada, eu é que agradeço este convite, estava muito emocionada por cá estar, digo, posso confessar que sim, estava mesmo emocionada à espera de estar cá contigo aqui e ser entrevistada para a gente falar um pouquinho, não é, de tudo. Bom, eu sou a Marianela Santos, sou escritora e coach, como costumo eu dizer, escritora mesmo do fundo do coração. Né? Eu escrevo, olha, desde os 7 anos que eu escrevo, isto não é de agora, já é uma coisa que já, sabes, traz bagagem e eu penso que a razão pela qual eu escrevo hoje em dia, não é? Tenho continuado a escrever, digamos, estes anos todos, não é? Desde criança, veio a razão da morte do meu avô. Acho que às vezes há certas coisas que, por impacto, não é, fazem que a gente consiga fazer certas coisas na vida. Nem sempre a gente está com aquela disposição de ter alguma coisa negativa na vida e através dela a gente agir de alguma forma, mas pronto, no meu caso, até a falar com a minha mãe e tudo, porque ele era o meu avô materno, a minha mãe também concorda com isso, diz que sim, que eu sempre escrevi, ou seja, aquelas frases, poemas, mas já assim coisinha amorosa, mas depois daquele impacto, não é? Como foi uma coisa assim muito, muito brusca, ela diz que acentuou-se realmente, eu comecei a escrever mais. Logicamente, as minhas primeiras palavras sempre foram, e acho que nisso é que eu me tenho baseado sempre, e é o de desabafar o que eu sinto, ok? Tudo o que eu escrevo, pelo menos até agora, até o momento, é tudo história, como digo eu, história verídica. Eu não escrevo ficção, portanto, tudo aquilo que eu escrevo vem de uma base, das experiências, coisas que eu tenha vivido, ou até pessoas que estão à minha volta que também têm partilhado comigo momentos ou situações muito parecidas, aquelas que eu já vivi ao longo dos anos, e então, a partir daí surge a escrita. Acho que outro fator também assim super importante ou de peso nisto da escritura é o facto de eu sou filha e neta de imigrantes. Portanto, eu venho de uma família de imigração, de facto hoje em dia trabalho também com um grupo de mulheres imigrantes, e houve na minha vida, na dos meus pais e dos meus avós, muitas alterações à raiz disto, percebes? E então, a partir daí, a escrita também acho que ganhou assim força, ganhou poder e ganhou temas também, ok? Eu podia ter ficado pronto, numa escola a vida toda, sabes? Fazer a minha vida como normalmente há uma pessoa num país, mas não.
eu tive uma vida muito mexida, tenho tido até agora, eu ando sempre a saltar assim de um lado para o outro, mesmo. Agora estou em Lisboa, hein? Já há uns 7 anos estou em Lisboa, já não é mau, já não é mau. Mas sim, olha, eu nasci na Venezuela, eu sou filha de portugueses, eu moro em Lisboa, em Portugal, há 33 anos, já emigrei para a Espanha, morei em Barcelona durante 10 anos, morei no Brasil 4 anos, em São Paulo, quando o meu pai foi tirar o mestrado em genética molecular na Universidade de São Paulo. Portanto, já vês, desde criança eu venho com muitos altos e baixos, e então, e sobretudo, com aquela coisa de, vamos dizer assim, desta palavra, encaixar. Cada vez que eu mudava de ambiente, eu tinha que encaixar. Isto, sobretudo, a nível de criança. Agora acontece connosco já, pronto, numa idade mais matura, isto, ok, é diferente, mas mesmo assim não deixa de haver uma alteração. E então, a escrita, estás a ver? E ali, de mão, comigo, nestas fases que eu estava a viver. E o meu tema central de escrita, além de jovem que escrevia poemas e passei pela fase do amor, pronto, aquela coisinha e tudo, o meu tema tem sido sempre o stress. Portanto, a minha área de especialização é a gestão do stress. Por isso é que eu sou conhecida como a autora dos Diários da Estressada, em recuperação, pronto, que esse é assim que se chama a minha obra, porque estou nessas fases sempre. Então, a partir daí, a minha mãe sempre chamava-me a estressadita, estás a ver assim, ela assim, parecia uma formiguinha, tal, pronto. Então, já vejo, isso vai ganhando assim força durante os anos, através do tempo, e acho que é isso que me tem formado como, cada vez mais como escritora. Agora sim, antes podia ser parte de um hobby, mas agora já forma parte bastante da minha vida, e ao ponto que pronto, já tenho 3 livros, sempre na mesma base, como estressada, e à volta sempre rodeada de estressadas, mas sempre em recuperação, que é o que eu quero, esse é o meu ponto sempre, e acho que, contudo, tenho aprendido ao longo do tempo muitas formas de conseguir gestionar esse stress, sabes? Não é só através da escrita, pronto, que é uma das ferramentas principais que eu utilizei para desabafar, porque eu sempre achei que o facto de só falar não era suficiente, e olha que eu falo, hein? Eu falo, mas estou mais controlada, tenho-me vindo a controlar com o tempo, com os anos, estou-me a controlar. Mas o ouvir aquilo que a gente sente, o porquê, o porquê eu estou assim, ou seja, porquê que eu me sinto assim, etc. Mas isto, sabes como é que é isto? É com o tempo que nós vamos treinando isto. E a escrita vem fazer tipo o complemento, portanto, porque eu vi que falar só, e considero hoje em dia, ok, não é suficiente, até porque há certas coisas que nem todo mundo vai perceber quando tu falas. Ou seja, tu podes querer desabafar, mas calhar, e por isso é que nós temos amigos e familiares e cada um tem o seu lugar na nossa vida, porque eu sei que eu com a minha mãe posso desabafar umas coisas, com o meu pai eu posso desabafar outras, depois tenho uma amiga que essa é a própria para eu desabafar aquelas coisas, pronto, um bocadinho mais, sei lá, mais fortes ou assim, não é? E quando não há, então, olha, procuro o gato, e então o gato, esse ouve-me, olha, que é uma beleza, hein? Esse não falha. Mas quando tu vês que essa parte de falar não é suficiente, aí é onde eu digo, não fiques com isso, escreve. Não é? Eu incentivo muito as pessoas a escrever, é por base na terapia, mas também tenho mulheres que trabalham comigo, por exemplo, que, a nível do coach, que não gostam de escrever, mas procuramos outra coisa. Se não gosta, também não vou-te forçar a fazer uma coisa, não é? Que não gostas, que é pior ainda, quer dizer, vou-te dar uma ferramenta que vai-te estragar, esquece. Então a gente começa pelo um rabisco, por uma conversa, por um desenho, por alguma coisa.
A questão está sempre em libertar o que nós temos e não ficar com isto cá dentro. Eu acho que eu aprendi isso muito cedo, desde criança. Então, a partir daí, a escrita já vem muito mais fluida e tendo vindo a juntar várias coisas. Pronto, é a escrita, é a fala, é saber conscientizar tudo o que tu trazes dentro, é analisar a tua bagagem, a raiz das coisas, e acho que basicamente através da escrita é que eu também posso ter chegado mais às pessoas, com as minhas vivências, com aquilo que me ensinaram os meus pais, que hoje os tenho em vida, não é? E agradeço porque a posição que eles tomaram a nível de educação, de livros, de amor e tudo aquilo, faz realmente a escritora que eu sou hoje. Que maravilha! Essa declaração foi linda. Eu acho interessante porque a gente vive um mundo de estresse, né, onde todos somos muito cobrados, um mundo de muita opressão em termos profissionais, até mesmo, às vezes, dentro da família, muitas pressões sociais também. E o estresse, ele passou a ser algo do cotidiano, o que deveria ser extraordinário, excepcional, ele passou a fazer parte da vida de grande maioria das pessoas, inclusive além da idade, né? A gente tem crianças vivendo períodos de estresse, adolescentes, claro, sempre muita pressão, e até mesmo pessoas idosas que já poderiam estar um pouco mais tranquilas pela experiência de vida, ainda se encontram muitas vezes estressadas, desenvolvendo ansiedade, dali a depressão. Então, realmente é um assunto de extrema importância, de extrema relevância para ser tratado nesse momento, e é importantíssimo ver na sua fala, primeiro, o reconhecimento do estresse, né? Ou seja, a gente consegue tratar um problema e resolver um problema quando a gente admite que há um problema. E o estresse, ele não é aqui tratado como uma forma de vida, ele não é admitido como algo que faz parte da gente, da vida corrida, e vou adotá-lo, né? Como você falou que poderia até ter acontecido na sua vida, você foi obrigada a se adaptar muitas vezes a muitas situações, muitos lugares, culturas diferentes e tal, mas você não se adaptou ao estresse, você buscou resolver o estresse não só o seu, mas o dos outros. Ou seja, você desenvolve um método para poder realmente ajudar pessoas a partir da sua experiência. Como é que além de poder realmente ter esse momento de autoconhecimento, para poder identificar uma questão que não está sendo boa naquele momento, então precisa ser mudada, e ter essa coragem de mudar. E mais, incentivar, estimular pessoas a fazer esse caminho que é de libertação, de cura, e ter realmente uma qualidade de vida, uma vida melhor, sem todo esse, vamos usar a palavra central, estresse, que muitas vezes acabam nos obrigando em muitos aspectos, mas que podemos desenvolver chances, métodos, oportunidades de viver melhor, mesmo nos mesmos ambientes e nas mesmas relações. Uhum. Olha, é interessante isso que estás a dizer, ou seja, porquê? Porque eu acho que o pior que pode ter acontecido a nível geral, e estou-te a falar de mundo, não é? Digamos, é a gente normalizar o stress, percebes? Ou seja, dizer que aquilo é normal. E eu costumo dizer, assim, é normal, tu não podes desaparecer o stress, ou seja, eu não te posso dizer anula o stress, não vais estar nunca estressada. Não, porque o stress forma parte da vida, quer dizer, tu te podes estressar, não é? Mas é aquele stress bom e depois tu tens o stress mau, certo? Uma coisa é o stress, imagina, aquela coisinha que te dá, vais para aquele stress misturado com
vais para uma entrevista, por exemplo, eu estava um bocadinho assim coisa porque ia ser entrevistada por ti, sabes, e tudo. Mas isso acaba quando começa o processo. Ou seja, a gente está na entrevista e aquilo tem que... Percebes? Eu já comecei a falar, claro, já vou contigo aqui a falar e aquilo já vai desaparecendo. O problema é quando aquilo cresce e vira crónico. Então, porquê? Porque depois entra outra parte da alimentação através dos pensamentos, sabes? Sentes-te mal, e em vez de, ok, é o que eu sempre digo, ok, vamos lá, respirar, não é? Porque isto é um momento, é um processo, baixou, acabou. Não, quando tu começas, não, estou estressada, ou chega à tarde, isto não pode ser, e se me pergunta isto, e se eu não sei, se calhar não fico, bem, aí quando tu dás alma à história, esquece. É que depois, é assim, começas a fazer isso de forma generalizada com mais coisas. Porque, pronto, assim, nós aqui sabemos, já sabes, é sempre, para a mente, sempre, é pena, mas é mais potente uma notícia má que uma boa, percebes? E então, alimentar um pensamento, uma ideia, percebes? Ou um diálogo que a gente cria. E se me pergunta isto, mas se pergunta isto, mas ela se calhar vai me perguntar é aquilo. Ou seja, tudo isto é algo, é mau. Portanto, a sobrecarregar, percebes? Estás a sobrepensar. Então, aquilo começou com um stress assim, aquilo está assim, e vira assim. Então, muitas vezes, quando tu chegas à noite, imagina, isso aconteceu de manhã, e tu não paraste aquilo não parou. A gente teve isso de manhã e eu continuei a alimentar aquilo durante o dia todo. Quando chega à noite e está um prato fora do sítio, bem, rodam cabeças. Que aquilo vai tudo. Uau! Percebes? Então, a gente vai criar uma bola. Então, imagina isto vezes todos os dias. Isto eu estou-te a falar na parte pessoal, mas agora olha para isto no trabalho. Ok? Porque normalmente, imagina, as 3 áreas, as principais, digamos, aquelas que mais frequentes e que mais trabalha, é o stress no relacionamento, no trabalho e financeiro. Ou seja, se tu vais ver, tu vais focar e realmente, são 3 áreas, são 3 pilares, percebes? E então imagina esses 3 pilares estressados. Ai, filho, ou seja, aquilo é para ficar, igual que a capa do meu livro, ou como a minha t-shirt, olha, com os cabelos em pé. Ficas assim, que esta sou eu, hein? Esta sou eu aí com os cabelos todos em pé. Tudo. E então imagina só, uma coisa é o que eu digo, é o que estás a dizer, tomas a consciência, aceitas, ok, eu sempre disse e fui estressada, agora já estou controlada, já são muitos anos também, não é? Pronto, e para ajudar pessoas tenho como controlar e tenho eu que gerir bem o meu stress para poder ajudar os outros, porque isto de ajudar as outras pessoas e uma pessoa não estar mesmo como deve ser, não dá, não sou pró isso, hein? E então, quando tu tens consciência de que aquilo tem que parar, então tu procuras ferramentas para o fazer. Tenho pessoas que se estressam todos os dias no trânsito. Ok, tudo bem. É um trânsito que há todos os dias aqui na autoestrada. Há das duas uma. Ou seja, ou vais fazer o trânsito todos os dias e metes um podcast, uma música, cantas, maquilhas, não sei, fazes o que tu quiseres enquanto está a fila, ok? Ou então sais mais cedo, evitas, ou seja, tentas sair mais cedo. Mas aqui eu não consigo sair mais cedo porque o filho não se levanta. Pronto, então entra no trânsito e aceita. Acabou. Não há mais. Ok? Porquê? Porque eu estar a dizer, eu vou-me estressar. Não, estás-te a estressar por opção. Ou seja, por querer. Então, se já estás a estressar, não é que eu amanhã, já sabes, é como sempre, eu vou estressar porque vai haver uma fila. Então, se não sais mais cedo, se não aceitas ou não fazes alguma coisa no trânsito, o que eu te posso dizer é assim, podem fazer comigo 50 sessões, mas é que eu não vou ajudar a mudar nada, porque a mudança vai ser sempre pela pessoa. Qualquer terapia que tu faças, médico que fores, sempre vai partir de ti, percebes? Sempre vai haver um conselho desta parte, mas eu não posso pegar no carro, levar-te mais cedo para tu não teres o trânsito. Não consigo. Tomara eu conseguir fazer isso, olha, ajudar muito mais pessoas, mas não dá. Portanto, isso já fica de parte da pessoa, percebes? E então, a partir daí, a pessoa já tem que ser consciente
E depois é como eu digo, das duas fases. Ou mudas ou fazes alguma coisa durante o caminho, ou então aceitas que dói menos e acabou. Esta frase ouvia eu num coach português que eu sigo há anos e olha, ficou-me gravada, mas a sério que eu aplico essa frase para mim. Ou seja, não é só dizer, aplico. Porquê? Porque quando há coisas, essa é a outra fase, tu estás com o stress por uma coisa que não consegues controlar, esquece. Ou seja, como é que tu... Não, vou ficar estressada porque agora eu tenho entrevista, vou sair, está a chover e os cabelos vão ficar mal assim. É assim, ou metes um chapéu, ou leva antifreeze, vê lá o que é que fazes, mas deixar de chover pode ser agora, em meia hora ou uma hora. Portanto, quando há coisas não podes controlar, coisas do ambiente, coisas das pessoas, situações mesmo, aí entra a nossa parte, certo? E então, a partir daí, eu sempre digo, ok, é um autoconhecimento? Sim. Aceitas? Sim. Depois há ferramentas também, claro. Claro que há ferramentas, não é? Há muitas coisas que se fazem hoje em dia e são adaptadas e estamos, ou seja, numa era onde com um scroll, um dedo, consegues muita coisa, percebes? Antigamente a gente tinha que investir mais tempo em procurar, agora está tudo ali. Às vezes, com zero investimento, consegues arranjar formas, percebes? Conhecimento, informação sobre alguma coisa. Agora, uma pessoa chegar a um estado de stress crónico porque estás a alimentar ou então porque achas normal, aí é que, honestamente, faz-me confusão. Ou seja, faz-me confusão porque a gente não chega a um burnout de um dia para o outro. Não chega. Percebes? Ou seja, isso é uma coisa que acumula. Não é do nada. E quando eu ouço uma pessoa, olha, não, é que a mim eu já estou burnout, isto já não dá mais, isto já chega. Sabes o que é? Ou seja, chegar a esse ponto em que não dá mais, em que para tu saberes que chegaste a um burnout, a falar na parte do trabalho, a saúde já te cobrou um caminho todo de stress. Percebes? Aqueles ácidos todos, filha, aquilo já voou durante dias. Mal-estar. Depois é assim, tu estás mal animicamente e tudo que está à tua volta vai estar na mesma. Ou seja, podes responder mal aos filhos, a marido, amigos, até colegas de trabalho que têm zero a ver com o que está a acontecer. Porquê? Porque aquilo vai drenar de alguma forma. E uma das piores formas que eu digo que o stress drena é através da saúde. Por isso é que sempre se fala da prevenção, mas isso não é uma palavra que o ser humano, sabes? Gosto muito de ouvir porque isso tem a ver com um trabalho prévio a uma coisa que ainda não me aconteceu, e então para quê? Assim é que as cabecinhas pensam. E então eu digo, não, é mesmo isso, é só fazer algumas coisas para evitar chegar assim. Então, o que mais me incomoda, digamos, faz-me confusão, é quando a chamada de atenção ao estado que tu estás tão elevado do stress é a saúde. Cai o cabelo, borbulhas, e isto é o de menos, isto é o menos. A mim aconteceu-me assim, é o menos, mas já todos sabemos que se o teu corpo tem uma parte fraca, não é? Ou seja, sofres de alguma coisa, há um grau, um stress crónico, uma ansiedade, sabes? Ou pessoas que estão em depressão, aquilo vai diretamente àquele ponto fraco, percebes? E então eu sempre digo, prevenir é a mesma coisa que o dentista. Tu não vais ao dentista, não digo todo mundo, mas pronto, a maior parte, não vai ao dentista se não me dói o molar. Se não está a doer o dente, então tu não vais. Porquê? Porque, claro, vais, não 2 vezes por ano, não, mas está tudo bem. Quando começa a doer, não, é uma moezinha, deixa-me comprimido e vais. Então, o que se tivesses ido antes para prevenir ou no primeiro microsintoma, ia ser uma consulta, meia horinha, 40 minutos, percebes? Um arranjozinho. Não, mas tu deixaste aquilo crescer até aquilo ficar assim, ter dor de cabeça, o brufeno já não passa, tens que ir para antibiótico. Bom, mal do mal ainda ficas sem o dente. Houve prevenção? Não. Nós somos assim sempre. E digo nós porque eu passei por essa fase
Agora, tomo consciência, claro que já não o faço, percebes? Mas eu sei o que a gente alimenta. E o deixa para amanhã, tenho tempo. Esta coisa das pessoas pensarem que são e vão ser eternas. Deus dê vida e saúde a todo mundo, longa vida, com saúde, é o que eu desejo. Mas nós não sabemos, estás a perceber? Então, este agora, momento que a gente está cá, que seja pelo menos a alimentar com saúde, tanto o corpo, percebes, a cabeça, o que a gente faz, para depois termos uma qualidade de vida, que era o que tu estavas a dizer, para ter uma qualidade de vida no dia a dia e para a frente. Percebes? Porque agora eu disse, agora está tudo bem. Sim, claro, agora está tudo bem. Tenho 20, 30, 40, 50 tomas e depois aquilo acumula, percebes? Aquilo drena de alguma forma. E então, em nós, por exemplo, mulheres que estejam a ouvir, nós temos etapas na nossa vida e onde a gente muda, percebes? O nosso corpo muda, nós temos estações, como digo eu, e então vamos ajudar um bocadinho a que isto seja menos pesado. E acho que nós temos o poder para controlar isso. E com pouca coisa, hein? Só que às vezes somos assim preguiçosos. Você tocou em pontos importantíssimos aqui, né? A mente, principalmente, como um fator que, quando não cuidado, adoece o corpo. O corpo, ele reage muito mais e adoece e responde a questões que a mente já está em momento de estresse já exagerado, né? É natural, às vezes, você se estressar porque você se atrasou um pouco e você estava se programando. É natural você se estressar porque perdeu um compromisso, um voo, ou porque você, enfim, acabou que ia ter uma reunião, aquilo não aconteceu por um outro fator e você precisava resolver aquilo quanto antes. Mas o estado em que você permanece, né, aquilo que você faz com aquilo que te acontece, também é uma escolha, né? Você deixou bem claro aqui uma coisa que é de uma dificuldade enorme das pessoas. É saber dividir, separar aquilo que podemos controlar e, portanto, sabermos mudar, porque fazendo a mesma coisa, a situação nunca vai ser mudada. Exatamente. Nessa nunca muda nada na sua vida se você continuar no mesmo ciclo vicioso, fazendo as mesmas coisas, repetindo as atividades, ações, as posturas que te levam àquele lugar ruim e que você não está satisfeito, mas também se você não fizer nada a respeito, você vai continuar e aquilo vai progredir, nada fica do jeito que está, as coisas vão crescendo, né? E da mesma maneira, além disso, tenho identificar o que é mais difícil, que é e admitir também aquilo que a gente não controla. Aquilo que não tem como controlar está fora da sua alçada, das suas mãos, da sua escolha, da sua opção, Você realmente só pode aceitar que aquilo é, que aquilo está, que aquilo, enfim, acontece. E aí sim, o fator adaptação, a escolher como você reage àquilo. Porque muitas vezes a gente quer agir em algo que não está no nosso controle. A ação é do outro, né? A ação é de outra coisa. A ação não está em nós, às vezes até do clima. Então, a ação está em outro lugar. Nós temos como escolher como reagir àquilo, como reagir a um dia de chuva, como reagir a um trânsito que você não causou. A gente tem como reagir, agir em alguns momentos para mudar aquilo que podemos mudar e reagir àquilo que não pode ser controlado, mas que podemos mudar a nós mesmos, como vamos tratar daquele caminho, por onde vamos caminhar, como vamos caminhar. Isso é muito difícil, porque o ser humano, ele abrir mão do controle é algo que é muito difícil, né? E às vezes a gente acaba só
se dando conta de que a gente não tem controle nem sequer do nosso corpo, quando a gente tem que dar o controle para um médico, para um hospital, para alguém que vai ter que tratar, às vezes, daquele fígado que está prejudicado pelo uma dor, ou rim, né, onde se concentram os medos, as aflições, as preocupações, e como a mente ela realmente é poderosa, né? Porque a gente sempre acha que o corpo aguenta tudo. A gente vai indo, a gente vai esticando o limite. E é como você falou, nós não somos eternos, o nosso corpo, ele é um corpo que pode sofrer e que tem, né, os seus limites, e se a gente primeiro não souber dos nossos limites e respeitá-los, a gente nunca vai saber parar. E parar é importante porque senão nós seremos parados, né? Porque foi como você falou do burnout, é uma consequência que acaba te levando a uma internação hospitalar, e aí para você remediar uma situação, você talvez se arrependa de não ter tentado prevenir a situação. O diário de uma estressada e o diário de uma estressada recuperada, ele traz esse momento de insight, de luz, de reflexão maior, de você precisa prevenir, é preciso cuidar de você antes de ter que tratar doenças, tratar você como um ser já prejudicado, é preciso identificar o problema, o que ele pode acontecer e como evitá-lo, antes de ele se tornar realmente algo que não tenha, às vezes, uma recuperação, porque nós, às vezes, lidamos com o fato de que, eu já ouvi muito, tudo passa, né? E isso também passará. Então, uma situação, às vezes, de um estresse que a pessoa ficou desempregada, isso vai passar. A situação do financeiro, isso também passará, isso passa, né? Mas nós também passamos. Então, chega um momento que a gente passa, a gente não aguenta, a gente parte daqui. Então, como pensar em manifestar, expressar, como através da escrita, como através de outras artes, música, desenho, como foi dito, como poder chegar nesse momento de reflexão e como trata o diário da estressada, recuperada, como vem esse método de acolhimento dessas pessoas que, para dizer, pare, isso não é natural, isso não é normal, pode ser comum, pode ser do cotidiano, mas não é algo que você deva abraçar na sua vida, é algo que você deva se libertar, realmente. Uhum. Sim, sabes que é como tu dizes, essa parte da toma de consciência é a mais difícil, ou seja, de todas, ok? Essa é a mais difícil. Então, quando eu escrevi o meu primeiro livro, que é o Diário de uma Estressada em Recuperação, olha que tão bonita, estressadinha, já viste? Toda estressada, olha, os cabelos todos, esta sou eu. Quando eu escrevi este livro, e o facto da capa ser como é o que é, para mim isto era a fotografia do que eu era, ok? Porque cada um dos cabelos tem a ver com um episódio vivido e que eu relato dentro do livro. E eu, mais do que nada, eu escrevi este livro porque foi o meu diário que teve dentro de uma gaveta durante 12 anos, com muitos episódios de stress que eu vivi, e aqui nele eu relatei episódios de stress que eu vivi nos últimos 30 anos de vida em diferentes áreas da vida, ok? Então, desde o bullying da infância, é tudo o que tem a ver com as fases da imigração, aquelas que eu estava a comentar. Um divórcio, pronto, é bastante duro, porque estive casada há 20 anos, portanto, foi um processo
o desaparecimento muito brusco, a morte de familiares, e entre outras tantas coisas que eu estou a falar disto e pronto, arrepio-me porque o que está aqui é a minha vida, percebes? Às vezes quando me dizem, o que é que aconteceu aquela vez, ou como é que tu superaste, por exemplo, o divórcio e não sei o quê, eu digo, tens que ler o meu livro, porque é ali onde eu falo dessas coisas. E isto não é mais que dizer ao mundo da forma em que nós podemos enfrentar tudo o que são episódios de stress e, sobretudo, dar a conhecer que nós não estamos sozinhos, não somos só nós, porque eu, sobretudo, na parte da infância é aceitável, pronto, que a gente ainda não, mas depois mesmo de adulto, há coisas que a gente pensa e que diz, isso só me acontece a mim, mas não é assim, ok? Não é só a nós, é a muita gente que está a passar por isso e há outra quantidade de gente que há de passar por coisas semelhantes. Portanto, o facto de eu escrever este livro, além de ter sido um grande desabafo, também foi um desafio muito grande, porque, parecendo que não, quando este livro saiu à luz, quer dizer, quando saiu mesmo para a venda, eu disse, bem, eu senti-me assim como se estivesse nua na rua, porque foi através dele que, isto é difícil, mas pronto, que, por exemplo, o meu pai e a minha mãe ficaram a saber coisas que eu nunca tinha contado. Então acaba por ser um desabafo bom, um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo penso que a minha história, e não é só a minha, porque acho que todo mundo tem uma história para contar, mas neste ponto de vista do stress, da ansiedade e tudo, acho que serve para mostrar às outras pessoas, mulheres sobretudo, pronto, que é o meu maior campo de ação, que nós conseguimos sobrepassar muita coisa. Nós temos que acreditar em nós, trabalhar muito em nós, pôr também em prática tudo isto que temos estado a falar agora na entrevista aqui com a Sabrina, porque eu acho que com trabalho, com autoconhecimento, com prevenção, nós podemos ganhar tempo. Aquele tempo que nós estamos a perder com o stress, com a falta de controlo, com algumas coisas, portanto, a partir daí, eu acho que assim, eu sempre digo, nós conseguimos fazer muita coisa, e era como tu estavas a dizer há bocado, o ser humano é muito forte, ou seja, o ser humano tem uma capacidade de aguentar e de adaptação à mudança muito grande, não é? Então, já que há essa capacidade e que nós a temos, por que é que não vamos aproveitá-la para, sabes, para a outra parte, para outras coisas? Acho que é importante, essa parte. Portanto, este livro, pronto, O Diário de uma Estressada em Recuperação, que é basicamente a minha chapa, sou eu, ali, no livro, pronto, a minha boneca é eu em todo lado, e que depois da criação desse livro, eu senti-me, parecendo que não, senti-me na necessidade de escrever um segundo, porque é engraçado, mas as pessoas disseram, olha, o livro acaba assim, ou seja, isso é assim, E o que é que aconteceu? Eu tenho tido pessoas que já leram o meu livro e dizem, olha, sabes na parte daquela, imagina, do casamento, não sei o quê, sim, mas o que é que aconteceu com não sei o quê? Cara, tipo, querem saber o seguimento da história, não é? Eu disse, bem, se eu tivesse feito o seguimento da história nos capítulos todos, isso que é uma compilação de 30 anos, ia escrever um calhamaço que nem bem, imagina. Então, você é personagem. E então eu, não, depois disso, pronto, aconteceu X coisa. O outro me disse, olha, mas a sério, tu disseste isso assim ao teu pai? Sim, eu disse. Então, claro, depois disso, eu disse, bem, vou lançar um segundo, que é tipo, é como a continuação, mas só de um capítulo, percebes? Porque não ia fazer uma continuação de todos, achei que aquele era aquele que eu conseguia
desabafar melhor, e se calhar podia ser de ferramenta, podia ajudar alguém. Portanto, escrevi o segundo, que é Desta saio a brilhar e a voar. É daqui. Este aqui. E é como enfrentar uma separação e reconstruir a tua vida quanto antes. Este aqui, o que é? Olha, foi um ano que eu me dei para superar o meu divórcio, ok? Eu tive 20 anos casada e então, pronto, aquilo já é, sabes, é outro estilo é outro modo de vida. E então sair daquela bolha, pronto, que foi difícil, eu passei pelas fases todas. Estava, pronto, já era estressada, não é? Tinha uma ansiedade brutal, o stress eu já tinha cobrado saúde, eu perdi cabelo, apanhei infecções que não existiam, mas tudo a causa do stress. E depois, uma depressão horrorosa mesmo, e a partir daí eu disse, não, um dia, frente ao espelho, e eu conto isso aqui no livro, no espelho eu disse, ok, chega, isto aqui tem que acabar, eu posso dizer aqui, porque isso eu conto, eu tive quase uma semana sem tomar banho, robe, não queria saber do mundo, nada, eu disse, eu tenho que sair disto, pronto. Tive terapia, fiz sessões de terapia, fui ao psiquiatra, estive medicada, sim senhor, fiz o processo todo, mas uma coisa ficou-me gravada, e é a mesma coisa que eu digo às pessoas. O psiquiatra que me atendeu disse-me, olha, é assim, eu posso lhe dar a medicação, mas a medicação vai fazer só 30% ou 70% é parte do seu trabalho. Portanto, você tem que trabalhar nisto. Então, o que é que eu disse? Eu disse, ok, pronto, se o primeiro diário da estressada, não é? Recuperação, aliviou-me, pronto, aquelas fases todas, não é? Através da escrita, aquele desabafo. Então, eu frente ao espelho disse, tens um ano para superar este impasse. Então, a partir daí, o que é que eu fiz? Eu fui escrevendo e relatei, mês a mês, aquilo que eu ia fazendo, desde esse estado de depressão até a recuperação, ok? Então, passei tudo isto que eu estou a falar agora, eu descrevi, não é? Ia descrevendo, outubro, novembro, pronto, pelas estações, e depois, o que é que eu fiz para sair disso? Porquê? Porque, claro, o médico diz-me a mim, olha, 70% é teu, eu posso te dar uma dosagem grande, mas tens que ver o que é que... E então, a partir daí, estás a ver, eu fazia a escrita, não é? Ok, escrevia, mas eu procurei outras alternativas, porque nesse ponto isso já não era suficiente. Portanto, eu para poder deixar uma medicação, eu tinha que fazer uma contraparte, ou seja, eu tinha que procurar o equilíbrio noutra coisa. Então, fui à dança. Porque quando eu estive casada, eu deixei de dançar durante 20 anos e depois eu disse, então eu vou voltar a dançar. E comecei a procura. Como é que é? O que é que eu posso fazer? Onde é que está? Ou seja, de quem é que partiu? De mim. Quem é que decidiu? Eu é que disse, vamos mudar isto, deixa-me procurar então como é que há uma dança e tudo. Claro, com tudo isto, eu também já tinha decidido mudar de vida radicalmente, portanto, estava a morar perto dos meus pais e não sei o quê, amo, adoro tudo, mas pronto, não decidi, e eles sabem, apoiaram-me na altura, decidi sair daquele sítio e vim morar perto da praia. Eu queria estar num povo com pescadores e surfistas. Fiz surf, entrei a fazer surf, pronto, criei cafés onde estavam surfistas, eu mudei o ambiente. Eu podia ter ficado lá e podia estar protegida com os meus pais e bem amada, bem querida, suportada e tudo. Mas realmente eu precisava de uma mudança, percebes? E então aí eu disse, não, eu tenho que sair daqui. Então, pronto, saí e junto disso, pronto, vem o livro e foi a dança, estás a ver? Então procurei várias coisas do meu agrado, houve umas coisas, assim, todo mundo disse, fizeste meditação, yoga, olha, honestamente, não fiz. Tentei, mas nesse momento não foi a minha ferramenta. Porque eu estava muito alterada, percebes? E não podia. Então eu procurei a dança, percebes? Não fui ao yoga, mas procurei a dança. Fui dançar, por exemplo. Fiz meditação a ver uma vela? Não. A minha tem que ser o mindfulness. Olhos abertos, a ver as coisas, identificação tem que ser diferente. Mas isso eu aprendi no processo.
E isso uma pessoa aprende com o processo, portanto, é diferente, cada passo é um passo. E como todas essas alterações, decisões e mudanças sempre trazem coisas boas, se eu não tivesse feito essas mudanças todas, não tinha conhecido o meu francês, que é a minha cara metade, o meu apêndice de hoje em dia. Meu amor. Que anda comigo para todo lado. Um dia vais conhecê-lo. Quando a gente se encontrar, eu já te vou apresentar o meu francês. Conheci-o na dança, estás a ver? Olha, se eu não tivesse saltado, é que o ambiente faz muito. Uma pessoa faz muito. Eu tive em ambientes de trabalho super estressantes, aguentei, ou seja, está ali a coisa, aguentei o máximo que consegui, até que um dia disse, pá, não chega, e mudei. Há pessoas que conseguem viver assim 30, 40 anos, e assim, respeito a decisão, mas depois não se queixam. Ou seja, eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir isto, percebes? Mas acho que estamos num mundo em que tudo muda muito rápido e nós também podemos mudar. Temos é que ter abertura para a mudança, que é uma coisa diferente. Não? Pronto. E depois, bem, aqui sim para não vais ficar estressada, eu aqui levo-te a recuperar rápido, hein? Depois disto, estressada em recuperação, desta saio a brilhar e a voar, pronto, dancei, mudei de vida, perto da praia, sim senhor, mas não podia ficar estressada para a vida toda, portanto tinha que ser a recuperar. Pronto, e a Marianela vai e escreve o diário de uma estressada recuperada. Já vês? A mesma bonequinha dos cabelinhos, mas estes cabelinhos todos, as palavras já são positivas, porque como é recuperada, então as palavras já são positivas. Portanto, é diferente. Estás a ver? Está aqui o meu duo fantástico. E pronto, basicamente neste livro o que vem a resumir é todas as ferramentas que eu juntei durante estes anos todos, as reflexões como estas que nós temos estado a falar, mas de uma forma mais prática. Este livro já é muito mais prático. Portanto, já tem, claro que tem exemplos, mas também tem exercícios de escrita terapêutica, conto também, como sempre, episódios, não é? Acontecidos que tenham a ver com o stress e o que se utilizou para sair dele, mas acaba por ser, sabes, muito prático. Como eu costumo dizer, a minha escrita é simples. Eu não gosto de complicar a vida às pessoas, portanto, na escrita também não complico. E se reparares, pronto, são sempre, sabes, é espaçado, gosto de deixar ar assim nas páginas, coloco sempre, sabes, em negrito coisas que eu acho que a pessoa é bom sublinhar ou assim para ajudar, para a pessoa não ter que dizer isto é importante, mas se eu acho que é importante, eu faço um bocadinho esse trabalho também para ajudar a pessoa. Portanto, eu tenho aqui esta trilogia, como podes ver, uma trilogia aí fantástica, de diários de estressadas, que é que é o meu ponto forte, que é a gestão do stress. Mas ainda tenho que te fazer chegar hein? Tenho que te fazer chegar destes. Tens que me dizer, não pode ser que estejas sem o diário da estressada em recuperação, que já está recuperada, hein? Como já está recuperada, mas tens que fazer a sequência toda, todinha. Faz a sequência. Vou amar! Porque é muito difícil e, de fato, é um processo, mas iniciar o processo. Pelo que você disse, saber pedir ajuda, saber reconhecer que precisa de ajuda e saber como fazer isso. Então, é muito difícil buscar um profissional, admitir que, não, eu tenho um problema e eu já não estou dando conta, isso já está saindo do meu controle. É muito difícil, né? Eu, por exemplo, já vi muitas pessoas que, por conta dos sintomas, daquilo que o corpo físico refletiu e apresentou de doenças, manchas pelo corpo, a queda de cabelo, né, uma série de dores, a pessoa chega no médico e aquele profissional acaba identificando, até pelos exames, que aquilo realmente
precisa ser tratado antes aqui. E que se você não resolve com um apoio de fato, para que o seu psicoemocional esteja equilibrado, para que você possa desenvolver como você vai resolver a causa, não vai adiantar você se entupir de remédio, você se entupir de outras coisas, né, como paliativos, porque você vai tratar os sintomas e você não vai resolver, aquele problema vai crescer e vai chegar um momento que não vai ter a solução. Isso. Então, é impressionante, porque, bom, de fato virou uma personagem, né? Você viu que as pessoas, elas se interessaram de tal maneira que poderia ter feito uma série de muito mais volumes. E é verdade, porque as pessoas se identificam com as situações. As pessoas, elas com certeza leem e se veem naquela situação. E elas veem, opa, peraí, mas ela teve como mudar isso, eu tenho chance. O que é brilhante nessa trilogia é quando alcançada pelas pessoas, por isso eu quero muito que você deixe realmente aqui as formas que as pessoas podem conseguir os livros, fazer com que as pessoas percebam que elas não precisam viver assim, que existe uma forma de vida onde você pode ser feliz sem estar no momento do êxtase, né? Ah, não, só no Natal, só no Ano Novo, só na festa. Não, você pode ser feliz no seu dia a dia com pequenas coisas, a forma como você enxerga e lida com o seu dia a dia, a forma como você reage àquilo que você não controla, como, por exemplo, você, às vezes, não vai ter a promoção naquele seu trabalho, mas isso não significa que, porque não estava no seu controle, você fez tudo que estava ao seu controle, que era se empenhar, que você deva deixar de continuar a fazer algo por isso. Então, você pode tentar ver onde você pode se empenhar melhor. Então, ver que existe essa esperança trazida em forma de letras, e a bonequinha, que genial, aqueles probleminhas, ela ali praticamente eletrizada, e depois as palavras transbordando de esperança e de soluções. Então, é uma perspectiva completamente diferente. Explica para a gente, eu estou doida para saber. Olha, eu já estou animada com esses livros, eu já quero receber, já quero ver, já quero saber, já quero ler. Mas você falou, antes disso, eu quero botar num ponto muito importante, porque você trouxe para a gente uma parte que eu acho muito interessante. Quando você fala das relações pessoais, você fala da sua família, ao mesmo tempo, os seus pais, que são apoio, refúgio, fortaleza, e que ainda assim foi necessário para você sair do ninho, para que você pudesse se encontrar também como você, e não como você a partir deles. E da mesma forma você fala de um relacionamento que não deu certo, mas que você percebeu que te adoeceu. Porque dói. Até sei que muita gente que assistindo a gente percebeu que, assim, você falando, poxa, eu não dancei por 20 anos. E aí eu fui buscar dançar. Ou seja, era uma coisa que para você era interessante, importante, você gostava, você amava. E como as relações, os ambientes também, que foi necessário, por isso a mudança do ambiente também, como as relações, os ambientes tóxicos nos adoecem, e esse estresse também pode ser um aviso da nossa mente, do nosso corpo, para dizer, olha, isso aqui não é legal, isso não é para você, esse não é o ambiente para você estar, esse não é o relacionamento para você estar, e que devemos levantar de alguns lugares e partir, porque aquele lugar não está sendo bom para a gente, e tem lugares melhores, os quais a gente pode pertencer e brilhar.
como é ter esse momento. Isso para mim foi muito importante, porque muita gente se sente de fato, por isso que eu falo da libertação, porque muita gente se sente aprisionada naquele lugar, como se não houvesse chance de sair dali. Mas se eu sair daquele emprego, eu vou achar outro. E a incerteza, e será que eu consigo? Na minha idade, será que se eu perder essa oportunidade, eu consigo achar outra? Será que se eu sair desse relacionamento, eu vou ser feliz, eu vou encontrar outra pessoa? E aí você vem com um outro amor que traz uma outra realidade para você. Então, como é você poder fazer essa, se achar recuperada e poder dizer para as pessoas, olha, eu passei por isso e agora eu estou fora dessa caverna, entendeu? Fora, e estou vendo a luz, estou vivendo a luz, e eu sei como você pode achar esse caminho. Como é que esse método rena? Sim, é assim, é curioso dizeres isso porque isso é o que eu ouço das pessoas que me abordam, sabes? Ou seja, nas feiras ou quem lê os meus livros, que já me conhecem, não é? Normalmente também tem, assim, tem essa questão. Mas, sabes, quando a gente quer mudar, sair dessas bolhas, ou seja, assim, neste caso, pronto, isto foi um relacionamento longo, mas é assim, pode ser um relacionamento de 1 ou 2 anos, é? Pode ser igual de tóxico, o tempo não tem nada a dizer, o tempo era porque eu estava no regime, pronto, são muitos anos, não é? Tive casado dos 20 aos 40, portanto é uma etapa, percebes? Pronto, que acaba por marcar. Mas quando há essas mudanças, e eu disso também baseei nisso no método, quando criei o método RENA, porque quando eu quis mudar de vida, aquilo que eu te disse, sair, pronto, ir para a praia e tudo, e assim, eu há anos atrás, eu fui uma empresária de sucesso, ou seja, eu viajava constantemente, eu tive muito tempo longo no Dubai, portanto, só para teres uma noção, imagina, andava de Porsche, não sei o que, pronto, que criei, junto com a pessoa com quem eu estava antes, criámos, pronto, um grande negócio, etc, etc. Trazia também por si um stress muito grande, logicamente, trabalhar também com a pessoa com quem convives, era 24 horas sobre 24 horas com a pessoa com que moras e namoras. Então, quando eu fiz essa mudança, eu não me importei, e isto não é todo mundo que consiga fazer, mas é uma coisa que eu sempre deixo em aberto para as pessoas perceberem, eu não me importei de abandonar tudo, ok? Eu entreguei tudo, fiquei a zero, não me importei, porque para mim tinha mais peso a minha paz mental, ou seja, e eu conseguir sair, percebes, esse voar e conseguir fazer outras coisas, do que propriamente ficar agarrada a uma coisa que acabava por ser material, atenção. Por mais que eu tinha ajudado a criar aquele império e aquela coisa toda, eu decidi que não queria absolutamente nada, e quem me conhece, e isso também está aqui nos livros, eu fui trabalhar para um café, aqui. Eu não me importei, eu voltei outra vez atrás. Eu fui a trabalhar num café, não me pagavam literalmente miséria, eu não me importei porque eu disse, não, eu quero fazer outra coisa e voltar a começar, ainda por cima aquilo era na altura de saída de Covid, então imagina, eu disse, não, isto, eu não me importei, eu fui trabalhar com um café, eu só tinha trabalhado num café, percebes, há 30 anos atrás, quando eu cheguei da imigração, a gente procurava trabalhar num café para começar, ou lojas e tal, pronto. E com tudo isso, no nível em que eu estou hoje, ou seja, como eu estou agora posicionada como escritora, que estou a trabalhar disso e tudo, eu voltei outra vez a percorrer o caminho todo, ok? Estive lá, trabalhei no café 1 ano e depois de 1 ano disse, ok, chega, isto tudo tem que avançar. Entretanto, escrevi o livro, lancei um livro, fiz o outro, comecei a procurar o trabalho e eu disse, não, se eu levantei um império uma vez, posso fazê-lo 2 vezes. Foi fácil? Não, ninguém disse que ia ser fácil. Ou seja, isto aqui são altos e baixos, percebes? Então, tudo isso deu-me para perceber que eu, no fundo, podia criar, e por isso depois o livro verde, eu sempre chamo o livro amarelo, o azul, o verde, pronto, todo mundo sabe que é das estressadas. O livro verde, que é o da recuperada,
no método, que é o método RENA, recupera-te do stress, não te antecipes, porque eu acho que todos, pronto, muita gente morre por antecipação de ação e de pensamento. Porque tu podes chegar, pensar uma coisa que vai acontecer, 80% das vezes não acontece. E tu alimentaste aquilo o dia todo, ok? Igual com as ações. Portanto, essa antecipação, o que é que eu faço? Eu, com o método, faço uma análise, não é? Da pessoa, porque cada um tem a sua, ou seja, a sua vida e o seu stress. É o grau de stress para as pessoas não é igual. Para mim pode ser estressante é o trânsito, para outra pessoa o trânsito, pronto, é o normal, mas não lhe estressa, sabe que é uma coisa do seu dia a dia, mas estressa outro tipo de coisas. Portanto, o método vai primeiro sempre saber qual é a base. Tu tens de saber sempre qual é a tua base do stress. Essa é a primeira coisa, ok? Então, vamos fazer tipo um radar, a gente faz um radar, o que é que está a estressar e chegar à base. O que é que te estressa? O trabalho. Não, o trabalho é muito genérico, é muito amplo. São os colegas, é o transporte, é o trânsito, é o que estás a fazer, é a carga de trabalho, é o horário. Ou seja, são 50 mil coisas que podem estressar. Então, chegar à base, muitas vezes, eu não cheguei à base da análise com a pessoa e, de repente, a pessoa diz, pois, é que eu, no fundo, eu não queria ser contabilista. Ah, então. Ou seja, tenho estresse no trabalho. Ok. Então, sabes, chegar a uma base. É assim, isso é bom. Ou seja, digo, para mim é bom porque ajudei, ok, ajudei a pessoa. Mas é que é super revelador para a outra pessoa. Ou seja, para dizer, pois é que no fundo eu fui contabilista porque a minha mãe queria que eu fosse contabilista, mas eu gostava de ter sido médico. Pronto, agora, ou seja, agora és contabilista. Não quer dizer que não possas estudar medicina. Vai ser um processo. É? Há quem faça estas alterações de vida assim, e eu bato palmas, atenção, porque isto é mesmo muito grande. Mas estás a perceber? Então, a partir daí pronto, então, ou fazes daquilo uma forma agradável, ou então tenta fazer da contabilidade, sei lá, outra área, não é? Não é mesmo essa, outra, sei lá. Pronto, podem haver soluções. É assim, também tenho chegado a casos onde a solução não é fácil. Porque isto, digo, olha, é que não gosto do país onde eu estou a viver. Mudar de país não é uma coisa de um dia para o outro, portanto, aí entra já, ok, há uma aceitação, há paciência e depois há trabalho para a mudança, ok? Então, neste método todo, o que é o método? É a escrita terapêutica, os rabiscos terapêuticos, porque eu acho que, como a gente se iniciou de criança, que eram os rabiscos, percebes? Essa parte, isso abre, percebes? A cabeça, isso tu esvazias. Se eu te disser agora, olha, vamos fazer um rabisco e vamos ouvir uma música, ou seja, o impacto que isso faz, primeiro porque isso não é uma coisa que tu não fazes desde criança. Há coisas que tu não fazes. Se eu te disser agora, olha, desenha um elefante. Há anos que tu não desenhavas um elefante, estás a perceber? Há anos. E tu vais e vais desenhar. E esse momento tu não o vivias há anos atrás. Então, esse tipo de descansar, sabes, da cabeça, depois ajudar a ter um bocadinho mais de foco, porque se tu queres mudar uma coisa, tens de ter foco para pensar em soluções, em porquê que estás nesse estado, tudo isso. Depois, utilizo, por exemplo, os cartõezinhos que eu fiz com alguns exercícios, por exemplo, que há uns que me funcionaram a mim, há outros que têm funcionado a outras pessoas. Portanto, às vezes as coisas são de ensaio e erro. É ver o que é que funciona e a partir daí tu armar a tua mochila, como eu chamo, mochila SOS para o stress. Vais colocando aí na mochilinha o que serve, porque se calhar a minha dança saiu, mas outra pessoa diz, não, eu gosto de ouvir música clássica, agora dançar não vou pô-lo a dançar, percebes? Então mete uma música clássica, uns fones, aquilo alto, vibra com aquilo, porque cada um tem a sua forma, percebes, de vibrar, e pega nisso e metes na tua mochila. Pronto, e vais carregando, porque a gente já tem uma mochila na vida, bem, que vem pesada, aquilo está cheio de calhaus, sabes? Está cheio de coisas. Então a gente vai tirando umas coisas e vamos colocando outras, que são ferramentas. Isto, pronto, ao longo de um certo tempo, a gente descobre o que é. E o outro fundamental, e que, pronto, podem ver no meu Instagram, porque eu já há algum tempo que eu estou, é a utilização das orações terapêuticas. Isto não tem nada a ver com a religião, ok? Atenção. É uma forma que eu chamei, ou seja, orações, acaba por ser frases, mantras, orações, como quiserem chamar. Eu chamei orações terapêuticas e é para mulheres estressadas, claro, para quem mais, não é? Tem que ser mesmo. E então,
no fundo, acaba só por ser pequenos fragmentos, percebes? Tipo uns versozinhos, pronto, frases, que é só para refletir nas diferentes situações que tu podes estar a viver do stress na tua vida. Percebes? Eu tenho aí umas para a calma, quando não consigo controlar tudo, quando tenho um problema de relações, portanto, eu subdividi aquilo como em secções, digamos, e de facto aí está para sair uma coisa nova também em relação a isso, das orações terapêuticas, porque acho que é uma coisa que todos devíamos fazer, como é o agradecer, que esse é o que eu sempre digo, de manhã à noite, agradece porque há muita coisa que a gente tem que só se ficares sem ela é que sabes que que realmente tens que agradecer. E eu digo isso sempre, água, luz, comida, damos por feito de que temos tudo. Então, quando de repente ficas sem luz ou sem internet, então, imagina, isso estressa. Bem, eu acho que eu não podia estar estressada com a tua entrevista. O meu único stress é que falha o internet. Isso sim, quando vai avançando o tempo, o stress, nunca falha, mas pronto, sabes, é sempre daquelas coisas, não podes controlar, mas depois vem abaixo, esquece. Eu, bem, nada, aceita, assim não, tenho que voltar outra vez com a Sabrina, fazemos isto em 2 fases. Mas esse tipo de coisas assim, mas sim, é através das orações que eu consegui afiançar mais as coisas, percebes? Ou seja, que tenhas mais noção ou mais conhecimento ou uma forma como descarregar de dentro para fora, ok? É isso que está a acontecer. Ou seja, esse episódio de stress. Então, tenho uma oração, por exemplo, que é terapêutica para, imagina só, para a calma, onde eu digo, hoje o meu dia vai iniciar com calma. Isto aqui, olha, de vez em quando saem umas palavras em espanhol, atenção, porque sabes que a minha primeira língua é espanhol e eu estou a falar e estou a pensar também. Antes me estressava, agora já não tanto, vês? Agora já consigo controlar. Já forma parte do processo. Mas sim, bem, tu vês, este método tem essa componente, percebes? A gente faz uma análise prévia, o que é que está a acontecer, qual é que é a tua base, a raiz, mas isto a pessoa vai descobrir. Eu posso ajudar, percebes? Eu atiro assim umas coisinhas e a pessoa depois vai começar a refletir, porque no fundo eu posso fazer perguntas, que é a base do coaching, percebe? Que eu começo por isso, mas depois é o que eu digo, começo com o coaching, acabo por mentoring, porque depois acabo por dar também a minha opinião, não é? Quando depende, há pessoas que me dizem, não, eu quero coaching, pronto, então será coaching. Agora, quando é coaching com mentoring, aí já uma pessoa sabes, podes falar, podes dar um ponto de vista, ou abrir, ou falar da tua experiência para ver se a pessoa, pronto, se identifica e ajuda com aquilo que tu passaste, ou que te aconteceu. Portanto, tudo isto faz um bolo, é o que vem o método, e há de ser registado nos próximos meses. Portanto, e a partir daí, olha, eu por mim, que haja método de rena para todo mundo. Aí, Maravilha, aproveita, já deixa aqui suas redes sociais, como o pessoal pode conseguir os livros, né? Deixa para a gente colocar, vai estar aqui na descrição do vídeo, mas é sempre importante você convidar o público para poder conhecer também, acompanhar você, né, nas redes sociais e poder ter esse contato também para conquistar o coaching, o mentoring, além dos livros. Sim, sim. Sim, nas redes sociais podem me encontrar como Marianela Santos, em todas. Estou igual, sempre, Marianela Santos. O meu site também, olha, já vês, já isto está, faz o clique, hein? O site é marianelasantos.com também, e os livros estão todos na Amazon, ok? Eu escrevo sempre, vão ver em espanhol e em português, ok? Eu escrevo sempre primeiro em espanhol, depois faço a tradução em português, portanto tenho os dois, e acho que o azul e o amarelo também estão em inglês, também, mas pronto, em espanhol e português estão ali na Amazon disponíveis. Maravilha. E como é que foi participar? Como é que tem sido esse seu relacionamento com a Rede Sem Fronteiras, ter a chance de conhecer vários outros autores
participar de uma feira como a do livro de Frankfurt, na Alemanha, que é a maior feira literária do mundo, e ter a chance de ir no estande de Portugal, com a Rede Sem Fronteiras, ser vista por editores, por outros escritores, mas principalmente por pessoas que atuam no mercado com chance de poder ainda impulsionar mais os seus livros por todos os continentes, e ter essa visibilidade, essa chance de alcance a leitores de toda a parte do mundo, né? Olha, são livros que já têm oportunidade em 3 idiomas, e principalmente, né, nessa grande festa da lusofonia que a Rede Sem Fronteiras sempre faz. Como é que estar em feiras assim dessa qualidade, participar dessa feira de Frankfurt com a Rede Sem Fronteiras, ter essa oportunidade de ser ouvida, de fazer a sua voz ser ouvida, de ser voz para quem não tem voz, e levar soluções através das letras, tanta riqueza através dos seus livros, para o mundo todo poder participar desse método e dessa chance de recuperação também num assunto que é de extrema relevância atual. Sim, olha, é assim, eu digo-te, tem sido mais do que fantástico, assim, quando falo nas entrevistas e tudo, eu digo, honestamente, é uma das melhores coisas que me tem acontecido, estar na Rede Sem Fronteiras, porque é assim, a equipa toda, começar pela Andreia, Fábio, extensão, eu estou a estender, ok, porque isso é uma equipa, como ela própria disse, já sabes disso, é assim, é um trabalho profundo, ok? E o empenho é brutal para fazer que, por exemplo, neste caso, a nossa presença, não é, dos autores na Feira do Livro de Frankfurt seja fantástica. Assim, não é qualquer um que consegue chegar, percebes? Assim, à Feira de Frankfurt, ok? Eu já passei, claro, pela de Lisboa e Genebra e tudo, da mão da Rede Sem Fronteiras, claro, e acaba por ser um apoio tão grande, sabes? É um apoio tão grande que é fantástico. Vou-te dizer, se todos os autores que estivéssemos na Rede Sem Fronteiras seguíssemos assim, letra por letra, todas as indicações que a de Andreia dá e a equipa, não é? Todas as indicações de tudo, pronto, porque estão sempre a dar dicas e a orientar-te, olha, é melhor fazer assim, está esta feira funciona assim, 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 porque são pessoas que, quer dizer, dominam aquilo, percebes? E estão a levar aos escritores cada vez mais longe. Então, por isso é que é uma rede, isto acaba por ser uma família muito grande, da qual, pronto, tenho a honra, claro, de pertencer, e sim. E o que é que faz? Ou seja, para mim sem a Rede Sem Fronteiras, para mim era difícil, vou-te dizer, impensável, porque se calhar eu não tinha essa noção de que podia chegar tão longe, percebes? E com a Rede Sem Fronteiras cheguei, ou seja, ter os meus livros na Feira de Frankfurt, onde me conheci pessoas super interessantes, tanto o público geral como escritores, não é? Porque isto depois primeiro conheces os escritores, que tipo, são os colegas que estão contigo a partilhar na feira, não é? Logicamente. Mas depois as pessoas que chegam ao pé de ti, imagina, casal de portugueses chega ao pé de ti, tu estás no pavilhão de Portugal, na Feira de Frankfurt. Interessada, fala do stress. Isto é chegar longe, percebes? É uma coisa que realmente eu não pensava nisso, não pensava ter chegado a esse ponto. E com a Rede Sem Fronteiras é fantástico. A Feira do Livro de Frankfurt é excepcional, é uma feira diferente porque, claro, estamos a falar, eu sempre digo isto, parece como a Expo, porque é por países, percebes? Não é como a Feira do Livro de Lisboa, que é diferente, até é no verão, o conceito é diferente, mas assim, a possibilidade de fazer networking, conhecer pessoas, interagir entre os autores, percebes? E o apoio que a gente sempre tem da Rede Sem Fronteiras, mesmo no local, sozinho, seja, não vai, a sério. Portanto, assim, eu acho que para mim tem sido uma experiência, e acho que eu falo também em nome do resto dos autores, tem sido uma experiência fantástica, ou seja, para continuar,
é o que eu digo, começas assim a ser parte da rede, mas depois acaba por ser uma família enorme e que no fundo é assim, somos muitos escritores e tu sabes que isto é uma área muito concorrente, ou seja, não vamos brincar e vamos ser honestos, isto é uma área com muita concorrência e mesmo assim, com a rede, e vou-te ser honesta do coração, tu consegues sentir-te bem, importante e destacada como autor, mesmo que existam, porque eu não sou a única a falar do stress. Com a bonequinha sim, que a bonequinha é minha, é? Mas tu te sentes apoiada, porque eu não sou a única a falar do stress. Tens psicólogos, psiquiatras, tens sabe, pessoas 50 vezes mais preparadas do que eu, percebes? Ou seja, com outra perspectiva, somos muitos. Mas, como diz o lema mesmo, juntos somos mais fortes, tu vês mesmo que essa fortaleza, percebes? Essa rede mesmo vai crescendo, é um apoio, a Rede Sem Fronteiras é uma ponte, e faz-te sentir com que realmente aquilo que tu escreves é importante. Ou seja, dá-te o teu lugar como escritor, respeitam isso, percebes? Ou seja, eu sempre vejo e digo, é que tratam o autor e os livros com uma delicadeza mesmo, que realmente é de louvar, é mesmo de bato palmas e agradeço sempre que é possível e à frente de quem quiser, porque acho que é um trabalho mesmo forte, extenuante, está a fazer feiras, levar malas de livros, percebes, a diferentes cantos do mundo, é um peso, é uma responsabilidade, e mesmo assim eles fazem chegar o teu livro e a tua imagem, mesmo, sabes, com brilho, ou seja, com brilho, não é chegar e põe o livro e toca andar, ou seja, não, tem o seu lugar e a sua importância. Portanto, acho que é assim, eu tive uma sorte enorme de entrar na Rede Sem Fronteiras, foi uma coisa de sorte, porque eu nem estava para entrar e vi alguém que estava, ia para uma feira e via a feira e deixa-me escrever um e-mail para ver o que é que dá. Olha o que é que deu. Imagina, até a Rede Sem Fronteiras já levou os meus livros para a Bolonha, para a Itália, ou seja, quando? Olha, uma coisa que eu tenho lhe dizer, que eu resumiria, se é possível, eu acho que não. Marianela Santos é a palavra coragem. Você realmente é uma pessoa que tem coragem. E essa entrevista toda reflete isso. Eu só vou discordar de você quando você diz, pessoas muito melhor preparadas. Não, eu vou concordar quando você diz com perspectivas diferentes. Aceito. Né? Aceito. E, de fato, a Rede Sem Fronteiras une pessoas que não têm preço, têm valor. E juntos, de fato, somos mais fortes. Mesmo. Olha, eu fico muito feliz por essa entrevista, fico muito feliz de vê-la aqui no Uma Só Voz, de ter também essa oportunidade de poder trazê-la ao nosso público, e que você possa retornar mais vezes, porque eu já deixo aqui o convite para que você volte. Então, quando essas novidades saírem, a gente vai voltar a tornar aqui, bater um novo papo sobre isso, vamos anunciar essas novidades que você já deixou aqui um gostinho de quero mais, e que sabemos que vai ter muita coisa boa para vir por aí. Eu lhe agradeço imensamente por ter vindo, por ter falado de todas essas maravilhas, esses tesouros que são os seus livros, e espero que a gente se veja em breve, o quanto antes. Claro que sim, eu é que agradeço o convite, como digo, olha, qualquer coisa que precisar, estou por aqui. Muitíssimo obrigada, e é isso aí. Até a próxima. Um beijo.